Bom, meus irmãos, prosseguindo aqui, eu convido você a abrir comigo suas Bíblias aí em Eclesiastes, capítulo 11. Mas, pela graça de Deus, estamos caminhando para o final desse livro incrível, não é, que é Eclesiastes. E eu tenho certeza que vocês, à medida que vai passando, vocês têm adquirido muito mais sabedoria, não é? Para viver os desafios da vida debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 11, hoje nós vamos ler até o versículo 6. Até o versículo 6 de Eclesiastes. Espero todos encontrarem. E pensando nisso que nós vamos falar, meus irmãos, se tem algo que eu não entendo, eu vou confessar para vocês, é de economia. Não sou bom em economia. Sinceramente, eu não consigo compreender quando, por exemplo, as pessoas dizem que o mercado não está bom, ou que o mercado está bom. Enfim, em minha mente logo vem a imagem de uma pessoa com a cara boa, sorrindo, ou então com assim, um semblante zangado, furioso, sei lá, mais ou menos nesse sentido assim. Mas eu sei que as pessoas que entendem disto, do mercado, elas deixam de fazer os seus investimentos quando não há estabilidade comercial. Disso eu sei, apesar de não entender de economia, disso eu sei. A grande questão, meus irmãos, é que o estado de humor do mercado, ele não pode afetar a agenda do reino de Deus. O estado de humor do mercado não pode afetar a agenda do reino de Deus. Por falta de conhecimentos sobre questões políticas, econômicas ou até mesmo climáticas, nós não podemos deixar de fazer aquilo para o que nós fomos chamados. Mesmo que não saibamos como Deus usará o nosso trabalho para avançar o seu reino, nós devemos continuar a orar, continuar a servir, continuar a contribuir, continuar a compartilhar, porque nós sabemos de uma coisa, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, se você não entende nada de economia, pelo menos disso você precisa entender, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E o escritor de Eclesiastes, a partir dessa perspectiva, ele vai exortar os seus leitores, e nós aqui também, a não ficarmos paralisados por causa da nossa falta de conhecimento a respeito de algumas questões, mas usar todas as oportunidades que temos com ousadia, mas também com sabedoria para a glória de Deus. Independente se conhecemos ou não as coisas, ele está nos exortando aqui a aproveitar cada oportunidade que temos com ousadia e com sabedoria, sempre para a glória de Deus. Hoje, então, nós vamos ler aqui Eclesiastes, capítulo 11, os versículos 1 a 6, com uma breve meditação sobre o chamado para sermos sábios, ao mesmo tempo ousados, E a ideia principal dessa passagem é que a sabedoria de Deus não nos leva simplesmente à cautela, mas também à coragem para continuar, para prosseguir, fazer aquilo para o que nós somos chamados. Pensando nisso, vamos ler então esse texto, até o versículo 6, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará ou colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta
se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus, por Tua palavra. Obrigado por esses cânticos maravilhosos que nos conduziram até esse momento. Que agora, Pai, ao ouvir a Tua palavra, possamos ser por ela também, ó Deus, edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. À medida, então, que nós caminhamos em nossa série de mensagens aqui em Eclesiastes, pensando em como superar os obstáculos, né, nessa vida debaixo do sol, nós caminhamos também, né, em nosso processo de conhecer mais a respeito de Jesus e sua missão. Eclesiastes não é, possivelmente, né, provavelmente, o primeiro livro que nos vem à mente quando nós pensamos sobre a missão de Deus. Mas é um livro que nos ensina a ser sábios, o que nos traz à mente, né, o que nos leva a pensar nas palavras de Jesus, quando ele envia os seus discípulos, né, a primeira comissão, né, Mateus capítulo 10, ele diz assim, olha, enviando os discípulos, eis que vos envio como ovelha, né, em meio aos lobos, portanto, sejam prudentes ou sejam sábios, poderíamos traduzir aqui essa palavra. E ser sábio debaixo do sol é viver para aquele que está acima do sol. Você quer ser sábio, uma pessoa sábia, aqui debaixo do sol? Viva para aquele que está acima do sol. De que forma? Conhecendo ele e tornando ele conhecido. Isso é nossa missão, em todo e qualquer momento. E Salomão, ele usa aqui duas atividades comuns do seu tempo para ilustrar o fato de que, em certa medida, a vida debaixo do sol é uma aventura de fé. E no que diz respeito à vida com Cristo, não é diferente. A vida aqui, ela é uma vida de fé. A primeira imagem que ele usa, que ele nos transmite aqui, é de um comerciante enviando os seus navios com mercadorias, né, os versículos 1 e 2 aqui. E depois, né, a imagem de um agricultor, né, com as suas sementes, ali a partir do versículo 3. Nos dois casos, é preciso ter pelo menos um pouco de fé, pois nem o comerciante, nem o agricultor, o lavrador, são capazes de controlar as circunstâncias em volta dessas atividades. Os navios, por exemplo, poderiam, né, bater em pedras, poderiam sofrer com tempestades, poderiam ser atacados, né, por piratas e a carga acabar se perdendo. O tempo ruim, a ferrugem, os insetos poderiam também destruir a plantação e todo o trabalho do agricultor também seria em vão. Porém, meus irmãos, se o comerciante, né, ou o agricultor esperassem as circunstâncias ideais, as circunstâncias favoráveis, eles não fariam coisa alguma. Vou esperar o tempo melhorar, vou esperar, né, o vento passar. Eles não fariam coisa alguma. A vida, então, ela tem certo grau de risco, e é aí que entra a questão da fé. E nós que não andamos por aquilo que vemos, nós deveríamos saber muito mais sobre essas questões, porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé, é o que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, como nós não sabemos o que Deus fará prosperar, não é? Precisamos usar cada oportunidade para trabalhar ousada, mas sabiamente. Com ousadia, com coragem, com intrepidez, mas com sabedoria também, equalizando, equilibrando essas coisas. Então, essa primeira parte que a gente vai ver é sobre esse agir com sabedoria, não é? Deixar a nossa zona de conforto e agir sim, né? Mexer mesmo, sacudir a poeira, levantar e mover, porque senão, conforme eu falei com as crianças, se você está querendo um cacho de uva bonito desse e você não planta, você não vai colher. A nação de Israel, no contexto em que Salomão escreve esse texto, estava passando por muitas mudanças. O rei Salomão, né, e poeta também, ele expandiu o seu território
e se aventurou em um comércio com outras nações vizinhas. E nesse contexto, muitas mudanças sociais, políticas começaram a acontecer e as pessoas ficavam temerosas, porque tudo que é novo traz um certo receio para a gente. Alguns eram ousados nesse contexto, mas faltava-lhes sabedoria e por isso acabavam perdendo tudo aquilo que eles investiam. Nós vimos isso, por exemplo, no capítulo 5, quando lá no versículo 14, 16, ele diz assim: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, né, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre, né, da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E aí, outros, diante desses prejuízos que alguns levavam, não é, por falta de sabedoria, eles também não se arriscavam, retinham aquilo que possuíam, e diante então dessa realidade, o sábio Salomão vem com essas instruções sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ações, dizendo: olha, lança o teu pão sobre as águas, primeiro versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Será que esse homem, conhecido como o mais sábio da face da terra, era imprudente ao ponto de incentivar as pessoas a investirem, mesmo diante da falta de conhecimento, mesmo diante das mudanças que eles estavam vivenciando? E o que de fato significa esse lançar o pão sobre as águas? São algumas questões aqui que surgem diante dessa leitura aqui. O pão, a gente deve saber, naquele contexto, num contexto agrícola, era sinônimo do produto da terra, era sinônimo do rendimento que as pessoas tinham, dos seus recursos, a sua renda. Mas em um mundo marcado pela instabilidade, por causa, né, do pecado, nós somos chamados a investir, a partilhar, a lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas, então, é fazer algo bom com aquilo que nós temos. Não guardar para quem sabe usar amanhã. O povo de Israel, eles eram chamados lá no deserto, quando o maná caía do céu, eles eram orientados, chamados a colher somente o pão de cada dia. E aqueles mais gananciosos pensavam assim, por falta de confiança em Deus, não, eu vou pegar o de hoje e de amanhã, vai que amanhã não vem. E aquilo que sobrava do dia anterior, dava bicho, mofava. E nós, nesse contexto, somos chamados a lançar o pão sobre as águas, a investir, a agir, a repartir. Lançar o pão sobre as águas naquele contexto significava investir em um comércio internacional. Basicamente era isso, através dos navios, enviando trigo ou qualquer outro produto pelos mares, aguardando o retorno que geralmente vinha através de outras terras estranhas para eles. E achá-lo, né, depois de muitos dias, significava, portanto, receber a recompensa pelo risco assumido, o risco que corriam mesmo, né, fazendo um investimento com sabedoria. É muito comum uma frase em inglês: no pain, no gain. Né? Sem trabalho não ganha. Não é? Sem arriscar, sem dor, não tem como a gente obter o retorno. A ideia basicamente é essa aqui: lança o teu pão sobre as águas, com sabedoria, com prudência, e depois de muitos dias você vai colher, obter, né, o resultado desse investimento. O pregador que então nos convida a tratar, né, dos negócios espirituais da mesma forma. Aquilo que investimos no reino de Deus, nós falamos um pouco disso, sobre isso hoje pela manhã, né, nosso tempo, nosso talento, né, nossos recursos, jamais se perdem, meus irmãos. Podem lançar o pão sobre as águas do Evangelho com confiança que você não vai perder o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos. E se nós queremos as bênçãos que Deus ama nos dar, precisamos exercitar a fé e lançar o pão sobre as águas. Não somente nos negócios que você tem, não é? Mas no Evangelho também, no reino de Deus. Investir o seu tempo, os seus recursos, o seu talento, a sua vida, a sua família,
para o reino de Deus. Mas ao incentivar a ousadia aqui, né, ao incentivar a lançar o pão sobre as águas, Salomão não está defendendo a imprudência. Pelo contrário, nós já vimos aqui inúmeras vezes que a tolice é o oposto da sabedoria. Ele não faria isso, né, te orientar a lançar o pão sobre as águas, né, como um tolo faria. Por isso ele diz no versículo 2, olha, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então o versículo 2, ele apresenta um ponto semelhante ao versículo anterior, porém aqui com uma ligeira diferença, trazendo aquela ideia de que você não pode colocar todos os ovos, Jessé, na mesma cesta, não é? Colocar os ovos todos na mesma cesta. Por quê? Você corre o risco, não é, de a cesta cair e quebrar tudo. E no mundo dos investimentos, isso teria se chamado como diversificar os investimentos. No mundo dos negócios, no mundo da economia, que eu não entendo. Mas basicamente é isso, não é? Em vez de colocar todo o seu dinheiro em um investimento, coloque em vários. Se você tiver, é claro, não é o meu caso, não é? Por isso que eu invisto no reino de Deus, não é? E a razão para diversificar é simples, diz o pregador, porque nós não sabemos o que acontecerá. Ele diz, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Por que você acha que eu estou começando a convidar as pessoas agora para retribuir aquele almoço, né, aquele café? Daqui a pouco você vai aparecer na lista, né? Eu estou lançando meu pão sobre as águas, porque eu não sei o que acontecerá. Brincadeira, né? Mas a ideia é que é isso. Nós não sabemos que mal sobrevirá, então invista em lugares diferentes. Essa é a ideia aqui. Ninguém sabe como será os próximos anos. Trabalhe com inteligência e sabedoria. Lance o seu pão, mas planeje sabiamente como fazer isso. Não feche sua mente apenas numa direção, meus irmãos. Pense na multiforme graça de Deus. Só para você ter uma ideia, existem, corrijam-me depois as pedagogas aqui, existem cerca, né, segundo um estudioso aí, 8 tipos de inteligência. E todos nós nascemos potencialmente com todas elas. Mas ao longo da vida nós vamos perdendo enquanto nós focamos apenas em uma. Se nós gostamos de português, não gostamos de matemática. Apesar que matemática não sei quem gosta, né? Mas tudo bem. Se nós gostamos de física, pior ainda, né? Não gostamos de história. Nós vamos nos limitando. Nós aprendemos um ofício com os nossos pais e pronto, não largamos isso por nada. Às vezes vivemos, né, o resto da vida infelizes com inúmeras possibilidades na nossa frente, porque nós não repartimos com 7, com 8, e aí quando vem os dias maus, né, nós sofremos muito mais. Eu me lembro muito bem, eu não sei para quantos eu já falei isso, mas eu trabalhei muito tempo em fábrica de costura. E eu lembro assim de ver as pessoas, chegavam na fábrica de costura, aprendia a trabalhar uma máquina e acabou. Você tinha ali, sei lá, 10, 15, 20 tipos de máquina. E a pessoa não aprendia, está ali, aprende outras coisas. Não, a pessoa se fechava. Ela era o especialista mega ultra revolucionário de costurar só do lado direito. Se colocasse uma roupa do lado esquerdo, ela não sabia fazer. Limitava a sua vida, a sua inteligência apenas a uma coisa, a um aspecto. Precisamos então entender que mesmo não sabendo o que pode acontecer no futuro, o mal que sobrevirá à terra, no entanto, meus irmãos, existe certa regularidade na vida que nos permite andar. Por que nós andamos? Porque nós sabemos que podemos dar o passo seguinte. A criança é assim, ela aprende a andar porque ela deu uma desestabilizada, ela firmou. Aí ela faz o quê? Opa, eu acho que já posso dar o outro. E ela dá o segundo passo, ou seja, porque existe uma certa regularidade na vida, nós podemos então caminhar, né? Olha o que diz o versículo 3. Estando as nuvens cheias, todos sabem o quê? Que derramam sobre a terra o aguaceiro. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará.
existe certa regularidade na vida que nos possibilita a fazer as coisas, a caminhar, a sair do conforto do nosso travesseiro, lá da nossa rede. Mas como que nós aplicamos esse conselho aqui financeiro, né, de repartir com 7, 8, aos negócios, né, do reino de Deus? Como que nós aplicamos? Simples. Deus nos quer envolvido na expansão do seu reino, nas mais diversas áreas da vida, nas mais diversas áreas do reino de Deus, nas mais diversas áreas de expressão do reino de Deus. Porque o reino de Deus não se expressa somente na igreja, mas em inúmeras coisas. Há uma diversidade de possibilidades que nós podemos investir o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos para o reino de Deus. Ele quer que espalhemos, né, o nosso tempo, não somente em um aspecto. E aqui eu abro um parênteses para elogiar as pessoas que dentro da igreja fazem inúmeras coisas. Fala, poxa vida, às vezes cobra o escanteio, corre para a área para cabecear, né, canta, prega, né, não dança porque a gente não tem esse costume aqui, né, mas fazem inúmeras coisas. E o reino de Deus tem muitas coisas para serem feitas. E o Senhor está nos chamando a fazer isso, meus irmãos. Ele quer, Deus quer, né? O Senhor quer que espalhemos o nosso talento nas mais diversas áreas do seu reino, né? É claro que algumas coisas que nós vamos tentar fazer podem, às vezes, ter a impressão de que estão falhando, ter a impressão. Podemos, às vezes, tentar compartilhar o evangelho com alguém e pode parecer que a semente do evangelho caiu num solo rochoso, mas nós devemos continuar a regar essa semente com lágrimas, com oração, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor. Nós fazemos o quê? Nós plantamos. Ou podemos usar, né, a estratégia da Pâmela, pegar o vaso e colocar dentro de casa, né? Nós criamos as nossas estratégias, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você precisa o quê? Semear, é lançar o seu pão, é diversificar. Ah, eu preguei para o meu amigo A, agora eu vou pregar para o B. Ah, a semana que vem eu vou pregar para o C. Se possível, faz até um cronograma. Cada dia da semana para um amigo diferente. Diversifica o seu leque de pregação. Diversifique o seu leque de atuação no reino de Deus. E a isso, nós, né, devemos pensar também em outra questão que geralmente surge. Será que aquilo que fazemos para o reino de Deus realmente importa? Você vai concordar comigo que, às vezes, nós somos tentados a perguntar se as coisas que fazemos para Deus realmente importam. Oramos para o amigo, mas será que as nossas orações são respondidas? Damos dinheiro para ajudar os pobres, mas será que isso realmente muda as suas vidas? Compartilhamos o evangelho, mas será que alguém de fato está sendo salvo, convertido com isso? Às vezes temos essas dúvidas, mas devemos saber também que há momentos em que conseguimos ter um vislumbre da ação de Deus agindo através das nossas vidas, quando conseguimos perceber os resultados. Eu compartilhei na terça-feira uma história lá em Rio do Oeste, com os nossos irmãos lá, sobre o Amarildo, né, um amigo lá de Minas, que foi nosso padrinho de casamento. O Amarildo, casado, eu pedi ele para falar sobre isso antes, né? Ele casado com a Márcia, 30 anos. A Márcia foi sempre da igreja. O Amarildo, nesses 30 anos, ele levava a Márcia na porta da igreja de carro, deixava e ia embora, voltava no final. E a Márcia sempre orando pelo Amarildo. Muito possivelmente, essas interrogações passou pela sua cabeça. Será que está adiantando eu pregar o evangelho para o meu marido? Durante 30 anos. Num dia, numa visita que eu estive com ele, segundo ela, eu falei alguma coisa e o Amarildo entendeu a mensagem do evangelho. Não sei o que eu falei, né, eu acredito que eu falei alguma coisa da Bíblia. O Amarildo converteu, batizou, está firme na obra do Senhor. Depois de 30 anos. Quem dá o crescimento é Deus, no tempo dele. Nós somos chamados a investir no reino, a evangelizar, a pregar, a agir das mais diversas formas. Às vezes nós nem sabemos que falamos alguma coisa para a pessoa, porque foi Deus que falou através das nossas vidas.
E nós nem precisamos saber, porque a honra e glória é sempre do Senhor, não nossa. É necessário que Ele cresça e que eu diminua, né? Se você então ficar observando apenas as condições negativas, essa pessoa não converte, não adianta pregar o evangelho para ela, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai pregar. As pessoas hoje em dia não convertem, não. Converte, basta pregar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ficar contando só piada, aí sim as pessoas não vão se converter, mas prega o evangelho para você ver, você com certeza verá os resultados, para a honra e glória do Senhor. E aí ele fala assim, olha, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Se você ficar preso nas adversidades, nas circunstâncias negativas, você nunca vai ver o resultado. Isso nos leva a considerar outra questão aqui. Como então nós não sabemos que o que Deus fará prosperar, use então cada oportunidade para trabalhar ousada, mas sabiamente. Ou seja, não deixe de crescer em todos os aspectos da sua vida, em especial no reino de Deus. E aí, a nossa advertência é o quê? Cuidado com a falta de iniciativa. Veja bem, meus irmãos, eu não quero que você desanime sobre aquilo que eu vou falar. Não quero que você se desespere e saia daqui correndo. Mas o mundo é um lugar muito perigoso para se viver. Vocês vão concordar comigo. Muitas coisas que eram comuns apenas os grandes centros, como assaltos, a mão armada, roubo, assassinato, hoje já é uma realidade também no interior. Você sai de carro, pode bater o carro, ou então pode ter o carro roubado. Você sai a pé e pode ser atropelado. Você fica em casa por medo, você pode ter um ataque no coração e morrer. Ou seja, o mundo é um lugar perigoso. Viver é perigoso. Mesmo assim, Salomão nos adverte o que acontecerá se não obedecermos os mandamentos dos versículos 1 e 2, se não lançarmos nosso pão sobre as águas, se não repartirmos, se não agirmos e nos envolvermos, nunca faremos nenhum trabalho produtivo. Ah, eu não vou sair porque eu tenho medo de ser atropelado. Você pode morrer dentro de casa. Ah, eu não vou fazer isso porque se nós não lançarmos o nosso pão, se não investirmos no reino de Deus, se não repartirmos o nosso pão, nós nunca veremos, né, nunca colheremos, né, algo sólido, né, substancial nas nossas vidas, no reino de Deus, se não agirmos, se não nos envolvemos, né, e isso é tão verdadeiro no mundo dos negócios quanto também no reino de Deus. E para mostrar isso, Salomão, ele relata aqui, né, um fazendeiro em seu tempo, observando essa regularidade do tempo, né, conforme o versículo 3 que nós lemos. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou seja, não há nada que o agricultor possa fazer sobre a chuva ou sobre o vento. O que ele pode fazer, né, porque essas coisas são parte do ciclo da natureza, o que está na sua mão é plantar e colher aquilo que ele plantou. É mover-se, né? É sair da sua zona de conforto. Porque quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem somente olha para as nuvens, né, nunca vai colher. Né? O ficar parado aguardando as condições ideais não é uma postura sábia, meus irmãos. Eu vou esperar o melhor momento para evangelizar, para trabalhar no reino de Deus. Enfim, naquele contexto, semear com o vento não era algo bom, porque as sementes não caíam no lugar específico. Mas esperar o vento parar era sinônimo de não ter nada plantado. Da mesma forma que ficar parado com medo da tempestade, né, o que a tempestade poderia fazer com a sua plantação, né, e dessa forma também a pessoa não obteria, né, aquilo que ela plantou. Então, ao nos mostrar esse agricultor, Salomão está nos alertando contra a falta de crescimento na vida com medo das coisas que podem acontecer. Vai que isso aconteça. Vai que eu prego o evangelho e a pessoa não quer. Pelo menos você pregou, depois se ela não quer, é problema dela. Ou então meus irmãos, seja profissional, né, seja pessoal ou espiritual, as pessoas às vezes esperam as condições
ideais para agir e, por vezes, perdem oportunidade de crescimento na vida em todas as áreas. Muitas pessoas, por exemplo, esperam, né, para se envolverem com a obra, né, da igreja, achando que não é a hora. Né? Quem sabe no próximo ano, né? Quem sabe a hora que refrescar um pouco mais, quem sabe a hora que parar de chover. Né? Observe que são várias, né, desculpas que nós usamos, né, olhando para o tempo, olhando para as circunstâncias. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, mas amanhã eu vou ler o dobro. Não, esse mês eu não vou devolver o dízimo, mas no mês que vem eu dou. Né? Hoje eu não vou no culto, mas no próximo domingo eu vou. Meus irmãos, você nem sabe se vai estar aqui no próximo domingo. Você nem sabe se vai estar aqui no próximo domingo. Então não enterre as suas oportunidades. Quem não se lembra da parábola, né, dos talentos contada por Jesus em Mateus 25? 3 pessoas receberam, né, segundo a capacidade que tinham. 2 trabalharam incansavelmente, né, para desenvolver, para crescer, para expandir. O terceiro ficou olhando para o vento, ficou olhando para as nuvens e enterrou o seu talento. Ficou olhando para as circunstâncias e enterrou o seu talento. No final das contas, ele foi chamado de servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Aquilo que tinha sido dado para ele foi tomado e dado para aquele que realmente desenvolveu, que realmente se envolveu, que realmente estava lançando o seu pão sobre as águas. Meus irmãos, ao invés de observar o vento e as nuvens, ao invés de observar os potenciais obstáculos, né, que às vezes nem são obstáculos concretos, né, mas são obstáculos potenciais, né, ao invés de ficar preso nessas dificuldades, faça o que puder com aquilo que Deus te deu, com os recursos que Deus te deu, sejam muitos ou sejam poucos. Se você não sabe cantar muito bem, começa a cantar que você vai aprendendo, não é? Se você não sabe ensinar muito bem, começa a ensinar e você vai aprendendo. Se você não sabe, né, inúmeras coisas que nós não sabemos, comece. Olha só, eu comecei há uns 10 anos atrás, eu já estou quase no primeiro nível. Mas nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. E à medida que passa, nós crescemos um pouco mais. Cada dia que passa. Então persiga o seu sonho, né? Se você acredita que de fato é um sonho que Deus tem para a sua vida, envolva-se ativamente no ministério, não fique à margem, mostre misericórdia para as pessoas que estão sofrendo, faça amizade com seu vizinho e tenha, né, um plano de evangelismo para a vida dele, né? Ore por ele, pregue para ele. E aqui fica uma dica para vocês todos. Se você conseguiu perceber algum ponto falho na igreja, possivelmente nós percebemos isso, porque a igreja não é perfeita. É sinal que Deus está te chamando para atuar naquele lugar, com seus dons, com seus talentos, com seus recursos. Ah, pastor, a igreja podia ser assim. Sim, você está sendo chamado para fazer isso. Você não percebeu isso à toa. Deus está direcionando a sua atenção para isso. Tenha certeza. Eu sei que muitos vão deixar de falar. Né? Não vou nem falar mais, senão o pastor vai... Mas é assim, meus irmãos. Deus direcionando você. E não use, né, desculpas, né, que você está muito ocupado para se envolver no reino de Deus. Não use desculpa que você não tem dons, porque é Deus que nos capacita. Deus que, se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar para a obra do reino de Deus. Precisamos, então, nos atrever a andar pela fé, porque achar que vamos controlar tudo é uma ofensa contra Deus. Eu não sei cantar muito bem. Qual que é o problema disso? Deus quer que você cante. Ah, eu não tenho condições para dar X. Dá o que você tem. Qual a oferta que foi mais valiosa? Foi a daqueles que davam muito em relação àquilo que sobrava, ou da viúva que deu aquilo que tinha? Poucas moedas. Está vendo que não é questão de quantidade, é questão de disposição em ajudar. Lançar o seu pão, repartir com 7, com 8, não é? Porque nós não sabemos que mal virá sobre a terra. E é justamente por não sabermos, né, que mal virá sobre a terra, né, o que vai acontecer, que nós precisamos confiar em Deus.
Ele continua lá no versículo 6, olha, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa, ou seja, continue investindo, trabalhando, insistindo, porque nós não sabemos qual vai prosperar. E é justamente por não sabermos que precisamos confiar em Deus. Há uma frase na internet muito comum do autor desconhecido que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore compreendendo que tudo depende de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você, com esmero, com dedicação, mas ore compreendendo que tudo depende de Deus para fazer. Portanto, meus irmãos, Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele é o Senhor da colheita, que virá no tempo certo, e Ele semeou a sua própria vida, quando Ele entregou a sua vida, o seu sangue por nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. A colheita do Evangelho, de sua obra salvadora, é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna para todo aquele que nele crê. Jesus lançou a sua vida sobre as águas para colher as nossas vidas, as nossas almas. Jesus nos envia agora a fazer uma pequena semeadura, confiando e crendo com ousadia, mas com sabedoria, que Ele é poderoso também para continuar salvando vidas. Aqui na cidade de Rio do Sul, lá em Rio do Oeste, lá em Itaió, e nas outras possibilidades, de cidades que nós temos aqui à nossa volta. Portanto, em resposta à obra de Cristo, invista sabiamente em todas as áreas, mas em especial no reino de Deus, para a glória de Deus. Não seja preguiçoso, meus irmãos. Jesus gastou cada momento da sua vida em prol do reino de Deus. O que nós estamos esperando para também gastar nossa vida para esse reino eterno? E o fato de não conhecermos as coisas não é desculpa. Pelo contrário, é motivo para a gente confiar no Senhor. Amém?